E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos de volta hoje para contar mais uma história do Monteiro Lobato. A história de hoje é a chave do tamanho. E vamos à história? Vamos lá. Ela começa assim, ó. Pedrinho desdobrava os jornais e lia os títulos e subtítulos da guerra. Novo bombardeio em Londres, vovó. Um colosso de bombas. Quarteirões inteiros destruídos. Inúmeros incêndios. O rosto de Dona Benta sombreou. Toda vez que ela ouvia falar das guerras, ela ficava triste, mas tão triste que Narizinho logo corria a sentar-se em seu colo para tentar animá-la. Pois é, minha filha, dizia ela, não há tal. Uma bomba que cai numa casa lá em Londres me dói tanto como se caísse aqui. Essa tristeza de Dona Benta andava a anoitecer, a escurecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, outrora tão alegre e feliz. E foi justamente por conta dessa tristeza que Emília planejou e executou a mais incrível das aventuras, a jamais vista nesse mundo. Bom, mas também, por um triz, quase pôs fim à humanidade inteira. Na noite daquele dia, deitada no seu quarto, em sua caminha de paina, quem entrasse na cabeça da boneca leria um pensamento assim, ó. Essa guerra está indo longe demais. Essas bombas estão passando de um país para outro, de uma cidade para outro, vão acabar chegando aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém abriu a chave da guerra e outro alguém tem que fechar. Mas quem? Pessoa nenhuma sabe onde fica a chave da guerra. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso ir até o final do mundo e lá certamente deve ter uma casa com todas as chaves que regulam todas as coisas do mundo. Isso mesmo. É só usar um pouco do pó do pirlim-pim-pim. E foi pensando assim que Emília foi, pé ante pé, até o laboratóriozinho do Visconde. E lá chegando, ela mexeu em tudo até encontrar o famoso pó de pirlim-pim-pim. Usou uma pitada do pó e voou pelos ares. Quando abriu os olhos, ela estava num lugar ermo, dentro de um nevoeiro, não tinha nada por perto. Ela pensou, isso aqui deve ser o fim do mundo. E lá longe avistou um velho casarão misterioso no meio do nevoeiro. Pensou, aquela ali deve ser a Casa das Chaves. E o letreiro na frente da casa dizia, Casa das Chaves. Certinho! Encheu-se de coragem e entrou no casarão. Lá dentro só tinha um longo corredor com várias chaves presas na parede. Sabe como aquelas chaves da eletricidade, que acende as luzes, todas viradas para cima. Emília olhou para um lado, olhou para o outro, não viu sequer uma escada, um banco, um caixote, nada onde ela pudesse subir, porque as chaves ficavam muito alto, a 8 palmos do chão. Ela pensou, mas quantas chaves, mas qual delas seria a chave que regula todas as guerras? Só vai ter um jeito de adivinhar. É usar o método experimental. E aí, ela recorreu de novo ao pó de pirlim-pim-pim e voou e caiu bem em cima da primeira chave. Não precisou fazer muito esforço. O próprio peso do seu corpo
baixou a chave até o final. E o que aconteceu depois, gente, foi uma coisa inacreditável. Um enorme pano desabou sobre a Emília e ela se viu coberta de pano por todos os lados. Era pano em cima, pano embaixo, pano de um lado, pano do outro, e Emília começou a engatinhar debaixo daquele grande pano, daquela panaria. Mas eram muitas dobras e nunca chegava ao fim. Era um labirinto de panos, de dobras. E Emília pensou: ai, isso aqui não tem mais fim. Emília olhou para cima e não viu chave alguma. E pensou: epa, que negócio é esse? As chaves evaporaram? Depois firmou melhor a vista e viu que não. As chaves permaneciam lá, só que agora num ponto muitíssimo mais alto. A parede crescera tremendamente. E Emília olhou em volta e quando olhou para si, tomou um susto. Epa, que negócio é esse? Eu estou pelada que nem uma minhoca. Aí ela percebeu: ah, então é isso. Eu é que diminuí de tamanho. Mas espera aí. Por que eu diminuí de tamanho? Só pode ter sido por causa da descida da chave. Isso! Eu baixei a chave do tamanho e todas as criaturas do mundo ficaram pequeníssimas como eu. Mas se todos os seres estão pequeninos como eu, então eu acabei com a guerra. Isso! Pequeninos como estou, os homens não podem matar-se uns aos outros. Sim, porque eles não vão poder manusear aquelas armas de aço. No máximo, o que podem fazer é se cutucarem com um alfinete ou um espinho. Isso! Viva! Eu baixei a chave do tamanho e acabei com a guerra! Viva! 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 Emília ficou feliz por alguns segundos, mas logo pensou que tinha cometido a coisa mais tremenda que jamais havia acontecido no mundo. E pensou: se tudo está pequeníssimo como eu, o mundo deve estar na maior confusão. Mas e agora? O que fazer? Olhou em volta e viu que a chave estava muito alta. Precisava voltar até lá. Ela usou mais uma pitada do pó de pirlim-pim-pim. Voou e parou lá em cima da chave. Só que agora, com seu peso diminuído 40 vezes, a Emília ficou só com 1 centímetro, gente. E ela tinha 40 centímetros. Não deu mais para ela levantar a chave. E Emília pensou: o que fazer? Se jogou lá de cima, em cima daquela panaria gigante. E foi então que ela teve uma grande descoberta. Ela descobriu que aquele pano imenso era seu vestido, que tinha permanecido do mesmo tamanho, só ela diminuíra. Então ela pensou e viu que precisava de ajuda. Tinha que ir ao sítio buscar a ajuda do Visconde, claro. Foi então que ela usou mais uma pitadinha do pó de pirlim-pim-pim. Voou pelos ares em direção ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando abriu os olhos, Emília se viu numa grande floresta, em cima de uma árvore enorme, gigante. Foi então que ela percebeu que a árvore gigante era só uma flor, que ela estava, na verdade, no quintal do sítio. Mas como as coisas todas ficaram imensas, ficava difícil dela distinguir. Emília olhou em volta e pensou: vai ser muito difícil me adaptar ao novo tamanho das coisas. Bom, se bem que para as formigas esse tamanhão das coisas é o natural, né? Filosofou Emília. Olhou em volta e viu uma série de bichos. Eram uns moles, outros duros, uns bichos peludos, outros verdes, outros... Só que todos eles tinham muitas pernas. E ela pensou: meu Deus, como há pernas nesse novo mundo. Olhava em volta e ia compreendendo o novo mundo em que estava. À direita,
viu uma aranha sugando um mosquito na sua teia invisível. À esquerda, um bando de formigas atacava uma pobre minhoca indefesa que se debatia em forma de S. Mais à frente, um louva-a-Deus fingia rezar de mãos postas, mas na verdade não estava rezando, estava de bote preparado para a sua próxima vítima. E pensou: ai, ai, a vida é uma eterna caçada. Esses meus novos colegas parecem não caçar só quando estão dormindo. Santo Deus! E lembrou das palavras do Visconde. O Visconde dizia: ah, Emília, na natureza quem governa não é nenhum governo com juízes, promotores, cadeias. Não, não existe a palavra justiça. Na natureza, quem manda é a lei natural. E que lei natural é essa? Simplesmente é a lei do mais forte. Quem pode mais? Aquele que pode mais tem tudo o que quer, até que apareça um que possa ainda mais que ele e lhe tome tudo. E sabe por quê? Por causa de uma tal de seleção natural, a coisa mais injusta do mundo, mas que é fundamental, porque obriga os seres a irem evoluindo. Emília passou por muitos perigos, quase foi atacada pelo gato Manchinha, se virou para fugir da aranha caranguejeira, caiu várias vezes derrubada pelo vento e quase se afogou nos pingos de chuva. Foi então que, com muito frio, Emília teve a ideia de se enrolar num chumaço de algodão. A boneca gente seguiu em frente e muito lá na frente ela avistou um enorme espeque que vinha caminhando. Ela firmou a vista e falou: ah, mas será o Visconde? Era ele mesmo, um enorme espeque de cartola. Ela: meu Deus, que Viscondão! Correu até ele e tentou alcançar o Visconde. Subiu pela sua perna, mas estava tão cansada que parou bem aqui, na altura do cotovelo. Tentou descansar e, quando estava bem descansada, encheu os pulmões de ar e gritou: Visconde, Visconde, sou eu, a Emília! Mas o Visconde estava muito distraído, olhando a sua imagem refletida numa poça de água, e mal percebeu que Emília tinha gritado. Ela então encheu os pulmões com mais ar ainda e gritou mais forte: Visconde, sou eu aqui embaixo, a Emília! Nessa hora, o Visconde saiu da sua contemplação e ouviu a vozinha e falou: Emília? Eu estou ouvindo uma vozinha, mas eu não vejo nada. Ela: sou eu, Visconde, estou aqui no seu cotovelo. Ele olhou para o cotovelo e falou assim: mas eu não estou vendo nada, apenas um chumacinho. Levou o chumaço até a altura do nariz e falou: Emília, você aí? O que está acontecendo? Me conte. E Emília explicou tudo. Da sua ida à Casa das Chaves, da puxada para baixo da chave do tamanho e do apequenamento das coisas. O Visconde ficou incrédulo, apavorado. Falou: Emília, então quer dizer que é você a responsável por essa catástrofe que afetou toda a humanidade? Emília falou: ué, mas eu só queria baixar a chave das guerras. Só que não tinha letreiro nenhum e chave nenhuma, eu fui experimentando. A primeira chave que baixou foi do tamanho. E eu fui a primeira a ficar pequeníssima. O Visconde falou: Emília, o que você fez já não é mais nem reinação. Isso é uma catástrofe. Se os homens descobrem o que você fez, agarram-na e assam-na numa fogueira. Já pensou? Destruir o tamanho das coisas é como acabar com a civilização. Desde que o mundo é mundo, que os homens criaram as coisas de acordo com o tamanho deles. Casas, carros, fábricas,
Tudo estava de acordo com o tamanho dos homens. Agora, nada mais disso serve. Eles vão ter que criar uma nova civilização. Isso no caso de subsistirem, não é, Emília? Ela falou, pois vão subsistir muito bem. Eu estou subsistindo, passei por vários perigos e estou subsistindo. Mas Emília, falou o Visconde, você é você e os outros são os outros. Eu fico aqui imaginando o que deve estar acontecendo com aqueles milhares de soldados lá na guerra, no meio do inverno europeu. Emília riu, deve estar virando picolé. E você ainda acha graça? O que você fez, Emília, não tem explicação. Fiz e não me arrependo. Eu só quis ajudar. Eles estavam querendo se matar mesmo uns aos outros. Eu só quis ajudar. Baixei a chave do tamanho e eles ficaram pequeníssimos. Agora eles não podem mais matar uns aos outros. Mas, também se quiserem, por mim, me desinteresso. Se você quiser, a gente pode voltar lá e colocar a chave de volta no lugar. E aí, ó, eles que se fomentem, que se matem. Visconde pensou e achou que a Emília tinha razão. E disse, faremos uma consulta aos povos do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se eles quiserem voltar ao tamanho anterior, tudo bem. Se não, permaneceremos assim. Lá no fundo, o Visconde estava gostando muito dessa nova ordem das coisas, porque ele passara de um sabugo a um gigante. E Emília tinha razão, segundo ele. Os insetos são os seres mais organizados que existem e não têm tamanho. Os homenzitos, com o novo tamanho que tinham, podiam muito bem dominar os insetos e construir uma civilização muitíssimo mais elevada que a anterior. Então, foram para o sítio fazer um plebiscito, isso mesmo, uma votação. Ao chegarem no sítio do Pica-Pau Amarelo, todos reunidos, o resultado da votação foi o seguinte: 6 votos a favor da volta do tamanho e 5 votos contra. Mas ainda faltavam os votos do Visconde e da Emília. A Emília tinha certeza que o Visconde ia votar contra, porque ele estava adorando continuar um gigante. Mas o Visconde pensou e votou a favor da volta do tamanho. Aí, Emília, vendo que não tinha nada a fazer a não ser concordar com a opinião da maioria, aliás, um bom exemplo, para os ditadores do mundo todo, olhou para o Visconde e falou, tá bem, vamos lá, seu sabugo, à Casa das Chaves. E voltaram à Casa das Chaves, recolocaram a chave do tamanho na posição inicial. E o que aconteceu agora, gente, foi o reverso do apequenamento, um engrandecimento das coisas. Mas isso causou grande confusão no mundo inteiro. É que os homenzitos minúsculos se viram pelados e começaram a se jogar no montão de roupas que tinha pelos cantos. Ficou um homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, aquele com as calças curtas, a outra com a manga muito comprida. Ficou a humanidade o que havia de mais engraçado. Mas a fúria com que a vergonha retomou aos homens deu razão aos pensamentos da Emília, que pensou, vergonha é uma simples questão de tamanho. Muito bem, gente. Essa foi a chave e o tamanho. Um resumo, né? Porque esse livro é imenso, cheio de detalhes. E eu aconselho vocês a irem lá, procurar o livro e ler todas as aventuras da Emília nessa jornada que foi acabar com a guerra no mundo. Um beijo para vocês e até uma próxima. Tchau!